Olá, essa é a terceira parte da nossa aula de neuroplasticidade e funções executivas do módulo 3. Na segunda parte, nós falamos sobre as funções cognitivas, atenção e memória. Vamos seguir com linguagem. Então, aqui vou passar os slides. Falamos sobre revisão das estruturas, sobre o conceito de neuroplasticidade, fundamentos históricos, tipos de plasticidade, apoptose e períodos críticos. Falamos sobre o sono e a memória. E chegamos em quais outras funções cognitivas existem além da memória. Passamos por atenção, falamos sobre a memória e agora falaremos sobre linguagem. Então, quando falamos em linguagem, estamos nos referindo a das maiores expressões do cérebro humano, né? Então, é por meio da linguagem que conseguimos representar o mundo, né? Compartilhar ideias, expressar sentimentos, construir conhecimento e, principalmente, nos conectar uns com os outros. Mas precisamos romper com a ideia, né? A gente já falou várias vezes aqui durante o nosso percurso, de que linguagem é sinônimo de fala, né? De oralização. Linguagem é muito mais ampla, né? Ela envolve todos os sistemas de signo e símbolos. Tem muito a ver com a cultura, né? Então a gente está falando de gestos, expressões faciais e tudo que usamos para nos comunicar e até mesmo para pensar, né? Tudo isso faz parte da linguagem. Por isso, é fundamental que nós, enquanto professores, reconheçamos as múltiplas formas de linguagem. Mesmo quando uma criança não fala, por exemplo, ela ainda consegue se comunicar, ou pelo olhar, pelo corpo, né? Pelos gestos, pelas ações. E cada uma dessas formas precisa ser valorizada como expressão legítima de pensamento. E ele precisa generalizar, né? Conseguir se comunicar é conseguir ser entendido. Então, é aqui que a escola começa a se tornar de fato inclusiva, né? Quando o educador, ele amplia a sua escuta para além das palavras, né? Ele consegue fazer uma leitura muito maior. Do ponto de vista biológico, que é também de fato o objeto da nossa aula de hoje, sabemos que a linguagem oral é uma das manifestações mais complexas do cérebro, né? Mas sob o olhar de Levi Vygotsky, né, do nosso conhecido Vygotsky, ela vai muito além da biologia. Vygotsky entende a linguagem como um instrumento cultural mesmo de mediação, que tem muito a ver com a aprendizagem, né? Algo que permite a criança transformar as suas experiências, seus pensamentos conscientes, por exemplo, em algo de contato e contexto. Então, lá em Pensamento e Linguagem, né, escrito em 1934, ele já falava sobre isso, mesmo antes das grandes descobertas da neurociência, né, moderna, no chamado século do cérebro, né, que iniciou ali a final do século XIX, século XX. Vygotsky já antecipava essa ideia que hoje é central para a gente, que a linguagem não é apenas uma forma de expressar o pensamento, mas também o próprio meio pelo qual o pensamento se forma, se organiza e se torna consciente. Então, é por meio dessa linguagem, seja ela oral, gestual, escrita, ou até mesmo, né, só simbólica, que o ser humano ele vai construir a consciência, a memória,
o raciocínio abstrato. Então, a linguagem ela perpassa outros conceitos, né? A memória conceitual, de forma geral, em todas, ela tem uma interface interdisciplinar mesmo e funcional, né? E é isso que vale para todos os sujeitos, né? Pessoas com desenvolvimento típico ou atípico, com deficiência intelectual, com transtorno do espectro autista, ou com outras formas, né, de processamento cognitivo diverso. Cada criança se comunica de um jeito, né, com ritmo, um repertório próprio, que tem a ver com a convivência dela, né? Mas em todas elas, a linguagem continua sendo esse fio que liga o pensamento ao mundo. O caminho pelo qual o sujeito organiza, compreende e compartilha a sua experiência. E a gente sabe que é um caminho longo entre o que se pensa, o que se sente e o que se consegue expressar. Já é difícil para todos, né? Imagine para as pessoas atípicas, né? Porque há uma distância real, né, entre o que eu falo e o que a outra pessoa entende. O que eu tento me comunicar e que a outra pessoa consegue entender. Então, nós professores, ao observarmos a linguagem dos estudantes, seja ela de que tipo fosse, verbal, incluindo também gestos, né, oralizado ou não, visual, uma linguagem alternativa, enfim, estamos diante dessa expressão viva, que é um pensamento em construção, né? E é essa escuta mais ampliada, sensível, imediada, pela teoria, que acaba nos permitindo estimular de forma mais humana e conclusiva mesmo. Então, esse conceito de linguagem é que seria importante a gente ter aqui em mente para a gente falar agora sobre essa percepção da neurociência, dessa construção social que é a linguagem. Então, no próximo slide, a gente tem aqui a tentativa de colocar as bases neurobiológicas da linguagem. Né? Então, para compreender como o cérebro sustenta essa função tão complexa, precisamos voltar um pouquinho na história. Né? Lá no século XIX, os pesquisadores que a gente já falou aqui, né, o Broca e o Wernicke, né, Paul Broca e Carl Wernicke, eles foram os pioneiros em identificar essas áreas cerebrais que são as mais importantes, vamos dizer, não que elas sejam as únicas, né? Que seriam responsáveis pela linguagem, né? E essas descobertas acabaram abrindo caminho para tudo que a neurociência confirmaria depois. E que hoje dialoga com essas ideias de Vygotsky sobre o desenvolvimento simbólico, né, e cultural da mente, né, dessa construção social da mente. Então, a área de Wernicke, né, está localizada no lobo temporal esquerdo. Lembra do lobo temporal, que é a parte lateral do cérebro, perto do pavilhão auditivo? Pois é nela que o cérebro decodificaria o significado das palavras mesmo, né? Das frases e dos textos. A gente sabe que sempre tem uma área terciária que recebe essas informações, a secundária que codifica, e existem algumas áreas terciárias que fazem essa associação com outras áreas, né? Então é graças a essa área que a gente consegue entender uma história, seguir uma instrução oral, ou compreender o sentido de um parágrafo que lemos, né? Então, é considerada a área de Wernicke que está no lobo temporal esquerdo, né, no hemisfério esquerdo, a maior parte das pessoas, pelo menos, é chamada de linguagem receptiva. Já na área de Broca, no lobo frontal, né, esquerdo também, por isso esse hemisfério esquerdo é considerado mais para a linguagem, está relacionada à produção da fala. Ele organiza as palavras, estrutura as frases e coordena os músculos
da fala, né? Então, é o que nos permite, por exemplo, transformar o pensamento numa expressão oral, né? Então, seria a linguagem expressiva, né? Contar uma história, formular uma resposta coerente, construir uma explicação, né? E às vezes você até consegue, porque dependendo da lesão que você tiver, ou da insuficiência, né, que você tiver na parte biológica, neurobiológica, você até consegue, em pensamento, organizar uma mensagem, mas a gente fala de apraxia da fala, você não consegue coordenar os músculos faciais para que essa fala é, possa ser emitida da forma como deveria. Então, essas duas regiões, elas não trabalham sozinhas, né? Como eu disse, elas têm as partes, né, primárias e secundárias, mas ela precisa dessa conexão com outras áreas do cérebro. Então, elas se comunicam por uma via neural chamada feixe arqueado. Né? O feixe arqueado ele é formado pelas fibras de substância branca, e aí nós vamos lembrar que a substância branca geralmente é esse feixe de axônios, né? Que é aquele prolongamento que a gente fez analogia com o braço, né? Onde passa os impulsos nervosos, né? E ali seria a função de fazer essa integração entre a compreensão e a expressão, né? Entre a compreensão da linguagem receptiva, que é a da área de Wernicke, e a da expressiva, que é a área de Broca. Então, é ele que acaba fazendo essa ligação, né, entre essas duas áreas, e que permite que o que entendemos possa ser, enfim, traduzido em palavras, se for oralizado. Por exemplo, quando ouvimos uma frase, compreendemos seu significado, acontece na área de Wernicke. E graças a esse feixe arqueado, conseguimos repeti-la ou até formular, reformular, né, com palavras, né, lá na área de Broca. Então, quando há alteração nessa conexão, como pode acontecer em alguns casos, né, e não é todos dentro do espectro autista, ou da própria deficiência intelectual, né, a criança pode compreender parcialmente, né, o que houve, mas ter dificuldade em expressar com fluência ou coerência o que compreendeu. Então, diversas áreas precisam ser pensadas, né? Existem outros transtornos funcionais, como o DEPAC também, que são questões que incidem sobre as áreas, né, da linguagem também, e tem a ver com a compreensão, né, daquilo que é dito. Mas a gente pode falar em um outro momento mais oportuno sobre esses transtornos de formas mais específicas, né? Por isso, quando a gente, né, trabalha com a comunicação alternativa, e ela não é só para o TEA, não é só para deficiência intelectual, ela pode ser uma alternativa para qualquer pessoa que dela necessite, né? Mesmo aquelas que estão e ela não é um substitutivo definitivo da fala. Ela, às vezes, é um suporte até que a fala emerja, né? Ou ela vai ser um instrumento de linguagem, né? De comunicação dessa pessoa para a vida, né? Mas ela não quer dizer que, não, eu vou inibir a fala. Não, ela, na verdade, a comunicação alternativa aumentativa, né? Que pode ser em alta tecnologia, com iPad, por exemplo, uso de aplicativos, ou então até no PEX, que ele é mais uma troca de figuras, que é algo mais físico, ele vai auxiliar muitas vezes e dar suporte para essa fala emergir. Né? Ou pode ser, em vez da comunicação alternativa aumentativa, no caso, pode ser em gestos, a própria comunicação, o CAA, né? Ele pode ter pictogramas, que é o mais conveniente você usar, porque você consegue generalizar em qualquer lugar.
né? Mas há pessoas que precisam de uma comunicação mais personalizada para conseguir, e aí ela vai ter que andar com o seu iPad ou a sua prancha de comunicação, né? Ali junto. Mas os pictogramas, que são imagens que a gente pode universalizar melhor, eles seriam mais oportunos para que isso acontecesse em qualquer ambiente. E pode ter outros recursos visuais também para tentar fazer essa comunicação, né? Então, quando a gente usa isso, a gente está justamente ativando outras vias cerebrais de mediação, né? A gente está se ancorando em outras vias, né? Visuais, não só auditivas, para poder ajudar essa pessoa a conseguir se comunicar de alguma forma. E a gente faz isso quando a gente lê, né? A gente utiliza outras vias. Que vai auxiliar o cérebro mesmo e construir essa ponte, né? Entre o que a gente compreende e o que a gente quer comunicar. E há outro ator fundamental também nesse processo, que é o córtex pré-frontal, né? Essa região que a gente já falou e vai falar muito mais dela, que é ligada às funções executivas mesmo, né? Por quê? Porque ela participa da questão da atenção, com a questão do controle inibitório, lembra que a gente falou, né? Ela vai focar, ela é tipo a lanterna na janela, né? Ela vai focar onde e permanecer, sustentar aquela atenção, e ela precisa também da memória de trabalho. A gente também vai conversar aqui, quando eu falei controle inibitório, porque ele vai selecionar e ajudar você a manter, né? Ele vai inibir outros estímulos. E a memória de trabalho é porque você vai estar ali com os recursos à mão ali para manipulação, né? Você coloca ali quais são as sequências, enfim, né? Aquelas habilidades que você precisa naquele momento específico para reproduzir, né? E ela vai precisar do planejamento, que precisa de todas essas três que a gente vai falar, do controle inibitório, da memória de trabalho. Desculpa, vamos voltar aqui. E também, qual é a terceira que eu falei aqui? Flexibilidade cognitiva, né? E a flexibilidade cognitiva a gente vai ver que tem a ver com você conseguir mudar, né, o foco, você conseguir sair de uma atividade para outra sem grandes angústias, né? Então a gente também vai falar sobre isso. Então ele vai também participar, né, o lobo frontal, como eu falei, da atenção, da memória de trabalho, do planejamento e até mesmo da organização semântica, de conhecimento mesmo, pegando aí as memórias, então é tudo muito integrado. E aí vai permitir que a linguagem seja coerente, né? E seja uma linguagem funcional, que às vezes não acontece dentro do espectro, que é uma linguagem de ecolalia, né? Uma repetição, e ela não é funcional. E ela precisa ser funcional, intencional e tem a ver com a contextualização, né? Não pode ser tão literal, né? Então, é no pré-frontal que a gente pode selecionar as palavras, organizar o raciocínio, planejar o que queremos, né, dizer. Tudo isso em frações de segundos, né? Então, o Vygotsky, ele falava exatamente disso, quando ele explicava, né, que o pensamento consciente, ele é mediado pela linguagem. Então, pensamos por meio de palavras, né? Mas também planejamos e regulamos nossa conduta através delas, né? Então é esse processo de mão dupla mesmo. Então a linguagem, ela é uma necessidade humana no contexto, dentro da vida social, mas ela é passada pela cultura, né? A língua é algo estritamente cultural. É tão cultural que muda-se o significado conforme até mesmo dentro do próprio país, assim, a distância, né, geográfica de um lugar e outro, né, pode mudar o conceito.
de uma palavra. Então, o hemisfério esquerdo do cérebro, revisando, na maioria das pessoas, quando eu falo na maioria, porque em algumas pode acontecer de isso ser no hemisfério direito, né? É o dominante para a parte da linguagem, né? E aí ele vai controlar a fala, a leitura e a escrita dentro das áreas que a gente acabou de dizer aqui. Mas o hemisfério direito, ele também tem uma função preciosa dentro do processo de linguagem. Porque é nele que tem a prosódia, lembra que a gente falou, né? Que dá entonação, emoção, ritmo, sentido figurado à fala também, né? A parte mais artística, vamos dizer assim. Porque sem ela, a fala fica muito mecânica e essa intenção de se comunicar, às vezes, ela não atinge o seu objetivo. Também é algo que, às vezes, as crianças dentro do espectro têm uma dificuldade, né? Tanto de compreender algumas frases, né? De uma forma, por conta da sua entonação, né? Eles acabam tendo uma compreensão mais literal dela. Então, é justamente aqui que a gente precisa ter um olhar especial para essas pessoas, né? Que são essa linguagem que é mais atípica, né? E muitas crianças com deficiência intelectual ou mesmo TEA, a gente fala mais, né? O hemisfério direito pode ser o principal caminho de comunicação. Aí você vai usar a música, o tom de voz, do olhar, né? O jeito de olhar, os gestos, as imagens, você vai capturar outras formas dessa comunicação acontecer. Então, por isso, quando a gente amplia mesmo as formas de expressão na sala de aula, e a gente está falando também do DUA, a gente atinge mais pessoas, né? Não estamos simplificando o ensino, de forma alguma. Estamos abrindo essas vias neurais alternativas, né, para que a linguagem se desenvolva. Então, existe um componente, né, de evidências científicas para o DUA, porque cada pessoa, e mesmo elas não tendo a tipicidade, ela pode ter uma via que facilita mais a comunicação acontecer. E, com isso, a gente pode a gente pode permitir que essa linguagem seja mais efetiva e o aprendizado ocorra. Essas descobertas, tanto de Broca, né, quanto de Wernicke, feitas há mais de um século, né, e as contribuições de Vygotsky, né, nos seus achados e nas suas publicações ainda em 1934, acabaram antecipando muito o que a gente tem hoje na neurociência, né? E ela vem confirmando mesmo. A linguagem é uma função cerebral muito complexa e ela é social. Ela vai precisar de integrar a cognição, a emoção, dentro do contexto cultural mesmo. Então, compreender isso é essencial para que possamos oferecer práticas, né, pedagógicas mais inclusivas. Quando eu estou falando de inclusão, eu estou dizendo de uma forma mais ampla, né, de todas as pessoas que precisam, né, eu não estou só dizendo de pessoas com deficiência, porque ela é capaz de acolher, né, e estimular e até dar sentido a uma comunicação de forma mais personalizada do estudante, né, da sua singularidade mesmo. Então, contribuir para a prosódia, musicalidade, a prosódia que é essa entonação, né, a musicalidade, a entonação, os aspectos emocionais da fala, a gente vai estar auxiliando essa possibilidade de desenvolvimento da linguagem, da comunicação, e deixando as crianças, adolescentes, adultos mais com possibilidades de equilíbrio emocional mesmo, né, de autorregulação. Então, é importante a gente ajudá-los a entender sarcasmo, por exemplo, que às vezes eles não conseguem entender, a emoção da voz do outro, né? Às vezes ele fala de uma forma
que é só sarcasmo e a frase não muda, mesmo que ela fosse a frase, né, literal, ela permanece a mesma. A entonação é que vai dizer se foi um sarcasmo ou não. E isso propicia elas até serem vítimas de bullying, porque elas não conseguem compreender por uma disfunção cerebral mesmo, né? Então a gente precisa auxiliá-la nessa compreensão. Então nós temos tipos de compreensão. Aqui nós temos uma figura, né, que é muito importante, que não foi os slides estão, né, eles estão organizados com várias figuras e ilustrações, mas que são meramente de valor estético, né? Aqui não, existe um bebezinho com o dedinho, né, indicador apontado, e isso é um preditor de que a linguagem pode se estabelecer, porque essa já demonstra uma intenção comunicativa quando ele aponta para o que ele quer, né? Às vezes ele não consegue ainda formular, oralizar aquilo que ele quer, mas ele aponta. E muitas pessoas, eu volto a falar, dentro do espectro, ou até mesmo que não conseguem falar ou não tem essa questão do apontar, pega a mão do outro e leva aonde ele quer, né? Ele usa o outro como objeto também, em vez dele mesmo apontar. Então tem aqui, apontar uma comunicação não verbal que ela acaba antecedendo a própria linguagem, está escrito aqui, mas ela é parte da linguagem. Né? Ela, na verdade, ela é parte da linguagem. E aí nós temos aqui tipos de linguagem. Nós temos a compreensão auditiva e leitura, né, que seria a captação e decodificação dessa mensagem, oral ou escrita, né, que seria entender a explicação do professor e interpretar um texto, por exemplo, ou um comando, seja como for. Existe a expressão verbal e escrita, que seria um planejamento e produção das palavras e frases e textos também, para você expressar. E dentro do DUA tem esses princípios onde você precisa modificar, né, a sua forma de planejar, colocando dentro uma forma diferente de expressão da linguagem, para que eles possam se expressar da forma, né, e diversas formas de você apresentar a linguagem ali também, o conteúdo, né, enfim, para que você possa chegar ao seu objetivo de desenvolvimento daquela habilidade. Pragmática, né, o uso social da linguagem, né? Quando a gente fala de pragmatismo, a gente está falando de prática, tem a ver com a prática. Então, o uso social da fala, que é justamente quando a gente falou lá da possibilidade deles serem vítimas, a pessoa dentro do espectro, ou da deficiência intelectual pela falta de compreensão da questão mesmo da entonação de algo que do sarcasmo, né, de um ditado popular, enfim, né, que é o ajuste aqui da fala conforme o contexto. Né, ele conseguir fazer esse ajuste. A intenção mesmo, né, do interlocutor. Exemplo, falar formalmente em sala de aula, informalmente com os colegas, saber as diferenças desse contexto, ou então uma frase, né, que é só uma expressão, né, cultural, como passa o sal, e não é para passar o sal na pessoa, é para entregar, né? Então, essa compreensão contextual. A pessoa está com o sal ali próximo e me passa o sal. Né? Parece bobo, mas para alguns essa compreensão ela é falha, é mais literal. Existe a receptiva, né, que é aquela linguagem, né, que você recebe, e a expressiva. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, não na receptiva, ela entende comandos, mas ela não consegue
expressar-se da forma que convém. Ela até se adapta, falando aqui novamente da supercompensação, ela vai se adaptar ao meio da forma como ela consegue. Se as outras pessoas não a entenderem da forma que ela está conseguindo se manifestar, ela pode acontecer de ter uma supercompensação negativa, inclusive, né, de ter comportamentos desafiadores, porque se sente incompreendida, né? Ou ela pode ter uma dificuldade de entender, mas ela se expressa. Isso também é possível. Então, aqui também convém a gente pensar nos níveis operativos semânticos e de mediação. Voltando aqui com Vygotsky também, né? Então, o operativo seria a instrumentalização, né? A, a organização da expressão linguística que está aqui, né? Que difere conforme a língua que a gente vai usar. Se é uma língua, né, português brasileiro, se é português de Portugal, enfim. Semântica, né, que é a construção de significado das palavras mesmo, que vai integrar experiências sensoriais, né, interlocução com o mundo circundante, né, exemplo, associar cachorro a um animal específico, né, suas características e expressões pessoais, e saber que vários tipos de cachorro existem, né, também precisa fazer essa discriminação. Quais são as características presentes num cachorro, né? Não é só aquele da sua casa, não é só aquele animal de estimação que é cachorro, né? Existe o desenho do cachorro, enfim, outras representações. E a mediação, né, que é essa integração entre os processos operativos, né, da língua e os semânticos, que é da compreensão, né, que é o significado, aliás, né, depende de funções executivas, da memória de trabalho e principalmente da atenção, né? Por quê? Ao explicar um conceito, por exemplo, quando você está em aula, principalmente se ele for complexo, né? É importante que você selecione as palavras, né? Organize as frases e faça conexão com os significados, com o conhecimento prévio do interlocutor. Então, essa é a nossa tarefa, né? É facilitar essa forma de, de ele operacionalizar, né? Usar essa língua e ter esses conceitos melhorando. É o que a gente às vezes faz aqui na instrução direta, né? E a gente vai ver que ela é importante quando a gente falar de estratégias pedagógicas mesmo, né? Práticas pedagógicas para a deficiência intelectual, a gente vai ver que existem as metodologias ativas e elas não são necessariamente um contraponto absurdo, onde eu não posso ter instrução direta, que é essa forma que a gente mais usa aqui, inclusive na nosso percurso, né? A gente traz conceitos e eles são, a gente tenta trazê-los à compreensão, né? Quando a gente faz algumas analogias, por exemplo, para ajudar a pessoa a visualizar, né? Então, principalmente com a pessoa com deficiência, se for dentro da deficiência intelectual, ela precisa dessa ajuda para que essa compreensão de palavras que ela não conhece do uso da língua, né? Tanto da parte operativa quanto semântica, seja facilitada nessa parte, né? E a gente faz essa mediação, né? Que pode ser a gente, um par competente, né? Os seus pares que a gente fala, os seus colegas, que podem facilitar isso também. Então, assim, resumindo essa parte aqui, a linguagem é uma função distribuída, integrada do cérebro, né? Ela acaba envolvendo várias especialidades, né? Feixes de conexão, funções executivas. Então, compreender como o cérebro processa, né, a linguagem, né, perpassar ali a compreensão, a expressão, a mediação semântica, né, e essa ajuda que o professor ou o par competente, né, o adulto competente, se eu falasse de Montessori, né, mais experiente, adulto experiente, né, fizesse essa parte, né, adaptar
as estratégias de ensino para permitir a leitura, e eu não estou falando da leitura só de palavras, né? Da escrita, e aí sim, seria das palavras, e a questão da comunicação oral também. Então, a área responsável por integrar as letras, né, que a gente está aqui no sistema, né, gráfico fonético, e fonema, seria uma outra estrutura cerebral chamada giro angular. Ele está lá localizado no lobo parietal, né, na parte superior da cabeça, mais inferior, próximo ao hemisfério esquerdo ali do lobo temporal, né, que é geralmente esquerdo. Então, essa estrutura chamada giro angular, né, ela seria uma ponte mesmo entre a percepção, e aí eu vou usar uma outra função cognitiva, visual, daquele grafema, né, da palavra, da representação gráfica com a representação sonora da língua, né, que seria o fonema. Então, seria fundamental para fazer essa decodificação na leitura. Né? Esse é o local que precisa disso ali, né? Que é essa transformação dos símbolos gráficos nos sons correspondentes, né? Que são os fonemas. E aí ele vai contribuir também para a escrita, vai conectar o processamento fonodiológico e a expressão gráfica. Então, pode ter também uma questão no DEPAC aqui associado, né? Ou então de uma dislexia, há uma possibilidade também daqui ter alguma lesão, ou não é encontrado nenhuma lesão, mas uma disfunção mesmo. Exemplo, né? Ao ler a palavra casa, por exemplo, o giro angular ajuda a associar, né, cada letra aos sons correspondentes, que é os sons ali K, o A, com o som do Z, sabendo que o grafema é com S, o A, aí permitia essa leitura fluente, aí depois ela vai passar a ser global, né, com o tempo. Mas primeiro ela utiliza essa fragmentada. Por isso, muitas vezes fala que a alfabetização baseada em evidência seria ancorado no método fônico, mas é uma discussão que a gente vai fazer posteriormente, para não nos alongarmos muito aqui, né? A gente vai ver que o cérebro ele precisa de vários métodos e por isso que um método foi puxando outros, né? Então, não necessariamente existe um método melhor, né? Para todos. A gente geralmente mescla alguns métodos, mas a gente vai conversar isso numa outra aula. Então, como a gente faria esse trabalho de linguagem para as pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, né? Quais são as estratégias alternativas para ela se desenvolver? Então, como já foi falado, a comunicação alternativa e ampliada, né, o CAA, é um suporte importante que pode ser como uso para o resto da vida, mas ela não necessariamente vai ser usada e não permitir que a linguagem oral se estabeleça. Às vezes ela até ajuda que essa linguagem aconteça, enquanto ela não é possível, né, de forma mais efetiva, mais funcional, a pessoa pode se ancorar nessa possibilidade e utilizar mesmo, né, desse recurso para se comunicar. Lembrando que a comunicação alternativa aumentativa ou ampliada, o CAA, ela pode ser com o uso de alta tecnologia, como o iPad, em programas existem vários, que facilita por quê? Porque você não precisa ficar produzindo figuras, né? E perder figuras, por mais que tenha pasta, essa possibilidade de perder é grande. Mas nem todos têm as habilidades necessárias, como modulação de força na ponta dos dedos, né? Para poder, enfim, não consegue apontar ainda, não tem intencionalidade, precisa de outras questões
de discriminação visual também, mas vai precisar também no PECS, que é essa troca de figuras, são figuras mais físicas, né? Mas enfim, e precisa de algumas questões anteriores para esse uso, né? E ela pode ser usada em apraxia da fala, ela pode ser usada para pessoas com deficiência intelectual, no TEA, enfim, né? Mesmo que ele seja oralizado na construção também. E a gente vê que tem também estimulação multissensorial, a gente tem multigestos. Depois, em outra aula, eu demonstro, eu tenho alguns cards do multigestos. Por que ele é multigestos? Porque ele utiliza a visão, né? Os gestos, mas ele é multissensorial, né? Ele utiliza o sonoro, a questão do fonoarticulatório, né? Que aí também a percepção visual desse fonoarticulatório, com o uso também de gestos para apoiar. Então, quanto mais dicas você der para algumas pessoas, melhor, né? Pessoas com síndrome de Down, elas se beneficiam muito desse método multigestos, porque ela tem mais dicas visuais para se ancorar, tanto para a expressão oral, né? Para ancorar essa expressão oral e facilitar, quanto para a comunicação mesmo expressiva. Eu falei a mesma coisa, para receptiva, para escrita, para alfabetização também, né? Existem também outros métodos que geralmente não, quem usa é fono, que é o prompt, e falam como se fosse um único método para quem tem apraxia, mas não é, que é a utilização mesmo, pega na pessoa e ajuda ela com os movimentos em frente ao espelho e ajuda ela a fazer os movimentos. Como ela tem uma dificuldade desse planejamento motor da fala, na apraxia da fala, seria um método importante, mas não o único. E não é necessariamente certo que todos irão se beneficiar desse método, que é algo muito pesado, precisa de avaliação do fono, né, do fonoaudiólogo. Então, nós temos a comunicação alternativa ampliada, já falei da estimulação multissensorial. Gestos e expressões corporais também podem fazer parte da linguagem, né? Que é a integração de movimentos, expressões, né, na comunicação. E a gente tem isso para pessoas com deficiência auditiva, né? Sinais de Libras, por exemplo, até mesmo a dramatização, as mímicas, né, que acompanham a fala, e lembrando que linguagem é cultural, e por mais que a gente tenha, né, alguns símbolos, gestos mais universalizados, existem aqueles regionais, né, específicos, personalizados, que só no uso, né, na pragmática mesmo ali, é que a gente, porque assim, não é, aprender Libras não é tão fácil assim como aprender a falar, a escrever, a se comunicar, né? É algo que precisa dessa mediação cultural bem estabelecida, né? Porque a entonação também, né? De alguma forma, as expressões faciais vão fazer parte dessa questão da articulação de movimentos, né? Dos dedos, das mãos, o corpo todo fala. Também a modelagem e a imitação, ela é um percurso assim como o da memória, né? Demonstra os componentes linguísticos para que o aluno repita e aprenda, né? Então, primeiro, uma das primeiras formas da gente aprender é imitando, né? Tanto é que as crianças mais novas, até os 2 anos, 2 anos e pouco, pode-se esperar a ecolalia em algumas coisas, porque ela repete mesmo, né? Ecolalia, não a tardia, mas a imediata, né? Você fala, você quer pão? Quer pão. É. Ou então ela nem fala o próprio nome, né? Fala, Lucinara, quer pão? Lucinara quer pão. Repete, mas não necessariamente é uma ecolalia que seria algo sintomático do TEA, né? É o normal do desenvolvimento da fala, porque ela está imitando, para ela compreender depois e observar essa questão contextual.
né? Conforme ela vai observando as pessoas se comunicando, ela vai entendendo que ela quero já resolve, eu quero pão, né? Enfim, ela vai dando respostas mais personalizadas. Então, o repetir vocabulário durante as atividades práticas seria uma forma também de ajudá-la, né? A repetição da palavra na CAA, né, Comunicação Alternativa Aumentativa, mesmo que ela esteja ancorada ali na figura, é conveniente que você repita aquela palavra, né, que ela está solicitando. E, por exemplo, no iPad, em alguns programas, você também usa não só para ela não vai usar só para ela se comunicar, mas você também usa a própria prancha para comunicar com ela, né? Então, para mostrar alguma coisa, olha, eu quero dizer tal coisa, para ela perceber também. Às vezes ela não quer alguma coisa, uma rotina, mas ela tá ali também a rotina dela. Vai chegar fulana e você pode também utilizar. E você fala enquanto você está clicando lá. Existem alguns programas que ele mesmo fala e já depois formula a frase, né? Programas do iPad. Ela seleciona lá, eu quero pão. São cards que ela vai selecionar, né, com o dedo indicador, e depois ela pode clicar em um local onde ele vai formular a frase completa para a pessoa entender, a pessoa que está ali, né, no discurso, né, recebendo, ela conseguir entender. A fala é muito complexa, a linguagem é muito complexa, né? Depende de várias questões. E o controle inibitório ele está muito presente, porque me lembrei aqui sobre a questão da troca de turno, que às vezes as crianças não sabem fazer. De forma geral, no início elas não conseguem esse controle muito bem estabelecido, mesmo porque é no lobo frontal, que é um dos que tem maturação mais, né, tardia, né, vai amadurecendo aos poucos, mas às vezes ela atropela na fala do outro, né? Então ela tem que saber que a fala ela tem uma troca de turno, né? Primeiro eu, depois você. Às vezes para algumas pessoas eu preciso ensinar, não, calma, fala, depois eu falo, agora eu, agora você, até que ela entenda que para ela escutar um comando, alguma coisa, ela precisa primeiro esperar, ter atenção e depois ela pode falar ou se expressar da forma como ela consegue. Nós temos a repetição, né, e a contextualização, que é importante também, que é reforço contínuo e aplicação em situações reais mesmo, né? Não adianta que eu ficar treinando de uma forma que não é funcional. A fala, ela tem a ver com a comunicação. A fala, na verdade, a linguagem, né? Ela tem a ver com a comunicação e ela só é efetiva quando ela cumpre o objetivo de se comunicar de alguma forma, né? De forma escrita, que vai ter uma questão de interpretação, por isso que textos precisam ser interpretados, é diferente de uma fala, porque eu posso interpelar a pessoa quando eu não compreender o que ela falou, né? Então, no texto, às vezes a gente precisa de auxílio para essa compreensão. Mas, enfim, né? A gente precisa também repetir o vocabulário durante as atividades práticas, né? Histórias, nos jogos, para que ela veja a função mesmo, né? Quando a gente faz também o CAA, é feito de questões funcionais, ela quer aquilo ali, ela tem que ter uma intenção. Se ela não tiver intenção comunicativa, a fala não vai se estabelecer. Ela precisa perceber que aquilo que ela quer é possível de ser expressado daquela forma, né? Senão a gente não consegue desenvolver essa habilidade. Temos as tecnologias ativas, né? Na verdade, eu mudaria para metodologias ativas, pensando no protagonismo, né? Que são as ferramentas, pode ser as ferramentas digitais, quando eu falo de tecnologias ativas, para tentar engajar, como o iPad, né? E reforçar as aprendizagens, mas pode ser qualquer outra forma de colocar a pessoa, né, dentro do contexto. Pode ser uma simulação de um evento também, né? Numa brincadeira de faz de conta, você consegue desenvolver também essas habilidades, né? Imagina que eu sou tal pessoa, eu quero isso, ela disse isso, mas ela quis dizer tal coisa, para trabalhar também
essa parte mais pragmática, né, para que a pessoa não tenha um entendimento tão rígido, literal daquela frase, de forma mais contextualizada, né? E é óbvio que integrar artes e músicas, assim, a gente vai repetir isso várias vezes, e lá no módulo 5 depois eu vou disponibilizar uma entrevista que eu fiz com a Melina Salles, que é uma grande ativista, né, das pessoas com deficiência, e ela tem o projeto PIPA, né, que é Pedagogia pelas Artes, e com frutos maravilhosos, porque a gente sabe que as artes, ela nos ajuda, né, porque ela tem esse fator, né, multissensorial de atingir o outro, né, e tem muito a ver com o componente emocional em si e cultural, né, essa mediação cultural existente ali está presente. Então, colocar estímulos criativos dentro da brincadeira, né, lúdicos, acabam é, fortalecendo, né, memória, ritmo, que é essa prosódia, né, e auxiliando nessa compreensão na estruturação da fala, né? Então, criar canções sobre o conteúdo ajuda, né? Porque vai ajudar tanto na memória, a questão emocional, dar ritmo, é lúdico, né? Dramatizar histórias, então, dentro lá do contexto de uma aplicação terapêutica, ou dentro da sala de aula, aquela pessoa que tem essas dificuldades, você pode viabilizar outras formas de expressão daquele conteúdo, né? Tanto ela se expressar quanto de apresentar o conteúdo. Pode ser de uma forma, contextualizando uma dramatização. Que a gente pensa nisso para a educação infantil e parece que essa possibilidade morre conforme a gente vai ficando com alunos mais adultos, né, adolescentes. E a gente é um erro, porque quando a gente coloca isso para adolescentes, e parece que vai ser um mico, né? Eles podem de início, né, ficarem constrangidos, mas depois aquilo fica muito mais legal, mais lúdico e eles se engajam mesmo e acabam memorizando com muito mais facilidade, né? Memorizando, não decorando, mas apreendendo, indo para a memória de longo prazo. Precisa ter, claro, um trabalho colaborativo com a família, com os profissionais, enfim, né? Que envolve pais, terapeutas, se você, principalmente pessoa com deficiência intelectual, não conseguir fazer a generalização daqueles conceitos, né, principalmente na questão da linguagem, e pessoas com deficiência intelectual profunda, às vezes é importante que você utilize verbos, né, de uma linguagem mais simples, com um comando mais explícito, né, e que muitas vezes, se a deficiência, como eu falei, é mais profunda, né, grave, você precisa que outras pessoas utilizem a mesma, né, linguagem para aquela contextualização ali, para que ele consiga generalizar e só depois você possa incrementar, né. Lembrando que mesmo que um conhecimento pareça estabilizado, né, ido para a memória de longo prazo, ou seja, é uma habilidade adquirida, você precisa revisitá-la, né? Você precisa fazer o que a gente chama de manutenção, porque a possibilidade de perder aquela conexão neuronal é grande, né? A gente não tem certeza se está muito estabelecido, se não está bem contextualizado, ela não está com uso funcional. Então precisa da orientação de todas as pessoas que convivem com aquela pessoa. Existe o método TEACH, né, que a gente conhece às vezes sem essa nomenclatura, né, que você estrutura o ambiente de uma forma também de organização espacial para facilitar a busca, né, para a pessoa. Tem rotinas visuais para pensar na previsibilidade, ajudar na ansiedade também, né? E esse suporte seria mais individualizado mesmo, né, para cada um. E um ensino um pouco mais adaptado ali, né? Então, o método Teach, ele tem a ver muito com essa estrutura do ambiente, que o ambiente esteja organizado para aquela pessoa indeterminada, né? Para que ela possa se encontrar. Por exemplo, um exemplo aqui de, não do método Teach, mas assim, dessa importância. Dentro da comunicação alternativa aumentativa, no iPad, por exemplo, tem programas que permite
onde o quadrante daquela figura, né, que corresponde a um conceito, uma palavra, ele permaneça naquele local para que a pessoa não tenha que ter um planejamento, um motor muito complexo e ela desista de fazer porque ela não encontre. Então, e a gente faz isso naturalmente, né? Quando, por exemplo, você está a gente também tem essa visualização, né, esse suporte é, espacial, né, de memória espacial, quando algumas pessoas que são muito visuais, quando faz uma leitura, lembra até a página, em que lugar estava, né, aquilo que estava escrito, e isso auxilia ela na hora da resposta. É óbvio que dependendo, aquilo ali vai se perder ao longo do tempo, né, que você usou para um estudo específico, né, quando você fez, o seu cérebro não vai ficar guardando, né, a localização. Mas a gente já se ancora muitas vezes nisso. Para eles é mais fácil, né? Vai estar ali uma tendência que eles têm a não olhar, né? O ideal é a gente treinar esse olhar, que ele possa olhar o que ele está fazendo. Mas às vezes já facilita para essa comunicação ser mais efetiva, ele saber onde estão os conceitos estruturados, né? Para evitar que esse planejamento motor seja extenuante. E esse método qual um dos objetivos é desenvolver a autonomia, né? Que é um pensamento também da Montessori, né? Da nossa médica, que foi utilizado muitos conceitos dela para educação, inclusive a educação de pessoas com deficiência intelectual, né? Porque o ambiente é meio estruturado, a pessoa, ela, na teoria dela, né, vai na área que mais a interessa, né? Ela mesmo é autora da sua própria aprendizagem, a sua descoberta ali, mas o ambiente é organizado por um adulto, né, mais experiente, já com aquela visão da habilidade que ele quer desenvolver. Né? E aí já organiza o ambiente, porque no ambiente organizado as coisas se estabelece, o aprendizado já começa a ter uma organização mental que auxilia essa pessoa nessa própria autonomia, pensando nessa questão da autonomia mesmo. Então, resumindo aqui, o trabalho da linguagem deve ser multimodal. Né? Com as pessoas com deficiência, quanto mais dicas, melhor, né? Dica visual, auditiva, sinestésica, enfim. Quanto mais dicas, né, sensoriais você permitir, mais possibilidade que aquela habilidade seja alcançada e não é diferente para a linguagem. Então é importante também que se repita bastante, se contextualize, né? E que seja mais prático, pragmático ali, com estratégias que combinem gestos, tecnologias, arte, música, né? E o próprio suporte familiar para ampliar a comunicação e facilitar, né, a aprendizagem significativa, né, daquelas habilidades. Então vamos para o próximo, está bem extenso, estou achando que pode ser que nós vamos para as funções executivas numa parte 4, né, dessa explicação, por isso que realmente em uma aula esse tema não daria, né, algo que eu vou repensar para as próximas aulas. Então, na percepção, né, a percepção seria, então, a capacidade de associar informações sensoriais, a memória, a cognição, né, dar sentido às informações sensoriais que chegam ao corpo, diferente de sensação, sentir algo, né, e não é só sentir, é compreender o significado, né? Um exemplo seria perceber o afeto de um toque ou entender a posição de um objeto no espaço através dele se encostar em você. São diferentes, né? Ou então de uma agressão com um toque afetivo. Tem a ver com essa percepção. Então, ela é um processo que o cérebro, pelo qual o cérebro ele interpreta as informações sensoriais, né? Que recebemos do ambiente externo.
Ou seja, né, ele não basta a gente sentir, é preciso dar significado ao que sentimos, como no exemplo que foi dado aí, né? Quando alguém toca a gente, o corpo sente a pressão, a temperatura do toque, então ele vai dizer que tipo de sensação é essa, né? Se é uma sensação que traz prazer ou dor ou incômodo, e que para algumas pessoas com deficiência intelectual e dentro do espectro, né, com uma disfunção sensorial, às vezes aquele toque que poderia ser um toque suave, traz muito mais desconforto do que um toque mais profundo, mais intenso, né? E é bem personalizado essa questão. Então, é importante a gente entender que essa é uma função cognitiva que nos ajuda, por exemplo, sentir a luz refletindo em nossos olhos, perceber onde está o objeto, a distância, a forma que ele tem. Então, assim, ele vai estar ancorado em várias questões que vai auxiliar tanto na linguagem, na memória, na atenção, na questão de percepção de contraste, por exemplo, tem a ver com com a atenção, né? E ele vai permitir fazer até a interpretação desses objetos, né? Essas informações sensoriais que a gente capta de ver, sentir, ouvir. Então, a percepção, ela seria a ponte entre o mundo que nos circunda, físico, né? E o mundo mental, dos pensamentos, enfim. Aqui nós temos a anatomia, vamos pensar aqui nos do sistema perceptual. Então, as áreas no cérebro, né? Nós temos para o sistema perceptual, ele tem um papel de integração, né? A gente sempre pensa no somato sensorial lá no parietal, né? Mas vamos ver aqui cada área aqui. A região principal seria o córtex parietal, né? Que eu falei posterior, que é aquele que fica no lobo parietal, em cima da cabeça, né? Então, as áreas superior e inferior desse lobo parietal estaria como uma função, uma das responsáveis mais importantes pela percepção. Essas áreas elas recebem informações de diversas regiões, né? Que vai processar essas sensações, visão, audição, tato. Aí justifica não, junta tudo para formar uma imagem mental sobre aquilo ali, né? Unificada daquilo que se vê, daquele estímulo que está diante da pessoa. É como montar um quebra-cabeça, né? A visão fornece as peças coloridas, o tato adiciona as formas e texturas, né? E às vezes só de você olhar você já tem uma ideia pela sua experiência, se é algo mole, se é algo mais áspero, se é algo, né, úmido ou seco, enfim. E aí seria esse quebra-cabeça, né? De ouvir também, né? Os sons. E aí o córtex parietal ele combinaria tudo isso e faria uma percepção mais coerente, né? Ele está localizado, quer dizer, essa localização ele é estratégica, fica mais central, né? Porque está entre as áreas sensoriais e o córtex pré-motor, e ele transforma a percepção em uma ação planejada para execução, né? Por isso que ele está ali próximo ao córtex pré-motor. Por exemplo, ver um copo na mesa, calcular a distância e mover a mão para pegá-lo na distância que ele está, né? Se você vai ter que mover, fazer um planejamento motor, você só esticar a mão, você tem que inclinar o corpo, né? Só de você olhar a distância, então é a percepção que você tem. Você pode se enganar também, né? Existem algumas questões de ilusão, né? Ilusórias que pode fazer a gente se enganar. Então, elas acontecem mais no que a gente chama de áreas terciárias ou supramodais, que
que é aquelas que integram várias regiões cerebrais, né? Que tem essa hierarquia perceptual, né? Elas não tratam de um único sentido aqui, mas integra todos. Então é uma região muito importante, por isso que ela é chamada de supramodal. Ela permite compreender contextos mais complexos, porque você vai fazer essas percepções, né? Como reconhecer uma situação social, interpretar uma expressão facial, né? Junto com o tom de voz, por exemplo. Então, essa compreensão do todo. E você precisa, indo para o próximo slide sobre percepção, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os tipos de percepção, né? E também um conceito do Luria, né? O Alexander Luria, que é de 1973 esse conceito, né? A habilidade de reconhecer e interpretar estímulos sensoriais seria o conceito de percepção, que na verdade significa transformar o que sentimos, né? O que vemos, enfim, em significado, né? Então, existem vários tipos de percepção. Cada um seria relacionado a uma via sensorial específica. E às vezes você precisa. Eu acabei interrompendo o vídeo, porque meu filho entrou no quarto, isso acontece algumas vezes, né? Mas você às vezes precisa desenvolver a habilidade anterior de discriminação visual, auditiva, né? Dessa percepção que às vezes ele não tem. Ele precisa primeiro olhar aquilo ali, perceber, diferenciar ou, né, ouvir os sons e diferenciar um som do outro, isso é passível de ser treinado. Quando você estimula, né, você coloca a pessoa de costas, faz o som até para saber se ela está tendo uma audição, né, boa, perfeita, ou pelo menos sem nenhuma disfunção, né, do aparelho auditivo, enfim, né. São alguns exames que você pode fazer caso você imagine que ela tenha uma dificuldade de compreensão de sons, né? Mas você pode fazer um teste dentro da sala e, ao mesmo tempo, fazer ela perceber, né, esses estímulos diferentes. A gente faz isso com som de animais, que tem aqui também uma outra figura ilustrativa desse slide, que é importante aqui, né, que eu faça a descrição, que é uma pessoa, uma criança, né, com a mão atrás do pavilhão auditivo e tem alguns animais, né, como vaca, elefante, pato, tigre. Está escrito que som é esse, que seria tem muitas musiquinhas que a gente trabalha também o som dos animais para discriminar e associar que som é esse. É uma discriminação auditiva e às vezes a gente faz essa associação entre a imagem, né, e o som. Mas vamos ver cada um deles então. Então, existe a percepção auditiva, que o nome já diz, né, que identificar sons, vozes, melodias ou até palavras, que seria como reconhecer o som da campainha ou a voz de alguém querido, né, dentre outras vozes, você consegue identificar que aquela voz é daquela pessoa, identificar se a pessoa está brava ou não, tem a ver com entonação de voz, que som é esse, como foi dado aqui o exemplo, né? A percepção visual, que é reconhecer as formas, cores, os objetos, né? E pessoas também, né? E a gente vê que há pessoas que têm uma agnosia visual, que é essa dificuldade de perceber expressões mesmo, né? De não perceber a afeição das pessoas, né? E ela tem até um nome que me fugiu agora, que é específico sobre esse tipo de disfunção. A pessoa não consegue perceber fisionomia, né? Isso vai impactar em várias questões, né, para ela, principalmente na questão social mesmo. Mas a percepção visual é perceber que aquele formato redondo e vermelho é, por exemplo, uma maçã, mas uma bola redonda não é uma maçã. Então, tem características que diferenciam a maçã da bola vermelha redonda, por exemplo, né? Então, às vezes a gente faz na infância, e isso, como eu falei, né? A gente tem que ir até onde a pessoa está.
Se ela não tem essa habilidade na vida adulta, na adolescência, eu preciso desenvolver essa habilidade nesse momento de vida dela, né? Que é essa percepção visual. Então, às vezes, dentro da sala de educação infantil, é comum a gente colocar em roda e colocar, pode ser mesmo aqueles legos, ou então aquelas figuras geométricas, seja qual for, e pedir para que peguem primeiro as que são redondas, a que tem tantos encaixes, que aí tem a ver com a forma. Depois você pedir pela cor, né? E eles vão ter uma dificuldade, às vezes, de associar aquilo com a forma. Depois você pode ir incrementando para colocar uma sequência de cores, né? Ou uma numeração, enfim, você pode ir incrementando outros raciocínios ali. Mas é uma forma de fazer uma discriminação visual importante, interessante, né? Fazer sequências de imagens, ela também vai perceber. A sequência está acontecendo, e primeiro tem que fazer com que ela faça uma discriminação visual, né? Que ela olhe. E às vezes o treino, e é muito comum dentro da terapia ABA, da análise do comportamento, fazer treino de rastreio visual. Você vai fazer com que a pessoa olhe para a imagem. Porque se ela não for olhar, se você não capturar a atenção dela àquele objeto, ela não vai ver as nuances do objeto, ela não vai adquirir essa habilidade, né? Então, às vezes, eu preciso de habilidades outras anteriores para que, não, eu estou tentando, mas ela não dá conta. Mas por que ela não dá conta? A pergunta não seria que ela, quer dizer, a resposta não seria que ela não dá conta porque ela tem uma deficiência, não. É o que ela precisa, né? Para que ela dê conta. Qual é a habilidade que ela ainda não tem desenvolvida? Ela não consegue fazer esse rastreio ainda. E se ela não consegue fazer esse rastreio visual, então ela não vai ver essas particularidades. E se ela não consegue ver as particularidades, muito menos ela vai conseguir identificar sinais gráficos que são sinais aleatórios, não naturais, né? Para associá-los e depois compor uma palavra, então a alfabetização vai ficar complicada porque ela não conseguiu fazer isso antes, né? Então a gente precisa estar pensando que a gente está às vezes forçando, né, em atividades já prontas que ela identifique a letra A e associe com o som da letra, mas ela não faz nenhum rastreio visual. Ela não consegue identificar, né? Que a letra A, ela tem aquela composição que é diferente de uma outra letra A, que tem outra estrutura, e que é diferente de outra letra, uma consoante, enfim. A gente precisa primeiro garantir que ela consegue fazer o rastreio visual, se ela tiver, né, essa possibilidade de visão. Senão eu vou me ancorar na questão tátil ou em outra para que ela possa adentrar esse conhecimento que a gente quer. Então, a visual seria isso. A percepção tátil, né, ou somestésica, né, seria sentir texturas, pesos, temperatura, posição do corpo. A gente acha que isso também é só feito nos anos iniciais, depois não é importante. As pessoas que estão fixadas lá atrás, e às vezes numa questão matemática, ela não consegue entender porque ela não consegue identificar pesos, né, as diferenças de peso, e não foi feito isso. Ou então uma criança ou um adulto que vai fazer um carinho numa outra pessoa, mas por suas dificuldades de contextualização, de modulação de força, presente até na questão da hipotonia, não consegue imprimir força e de pressão no lugar certo, ela precisa às vezes ser orientada a fazer isso, ela não sentiu o peso diferente, né? Para ela é do mesmo jeito, ela vai pegar uma massinha como ela pega uma barra dura, por exemplo, ela vai imprimir a mesma força e ela vai fazer isso no braço de alguém. Não é porque ela quer machucar. Ela não tem essa compreensão, ela demora também essa percepção do que é macio, do que não é, e eu preciso fazer com que ela tenha essas experiências. A gente faz de uma forma mais aligeirada,
porque é algo que vem num conteúdo específico dizendo que você precisa fazer essas experiências, mas a gente abandona isso quando as crianças vão crescendo, virando adolescentes e virando adultos. E a gente talvez possa fazer de forma pontual sem envolver a turma para pessoas com deficiência. Então, ela não está inserida, ela está excluída, porque ela está fazendo uma atividade outra que não tem nada a ver com as atividades que estão sendo feitas lá. E quando você permite que essas atividades sejam feitas, né, percebidas com experimentos, por exemplo, beneficia a todos. Né, elas vão ser muito mais significativas. Eu sei que são planejamentos mais difíceis, mas a gente vai conversar também lá para frente sobre isso. Existe a percepção olfativa, gustativa também, né? Que é associar cheiros e sabores a experiências, né? Então essa percepção também ajuda até mesmo na questão alimentar. Às vezes a pessoa tem nojo porque não associou direito, né, essas informações. Elas não estão integradas, quando a gente falou de integração sensorial também, né? Causa uma repulsa. E aí não querem nem sentir o gosto. Porque a gente já tem algo que é da sobrevivência, de algo que é ruim, né? Que é, como eu vou dizer, não é mal cheiroso, a gente não vai provar porque pode ser algo estragado, que vai pôr em risco a nossa saúde. Então já é algo que é geneticamente organizado, mas há pessoas que têm uma repulsa específica por alguns cheiros, né, específicos. Às vezes é importante treinar, às vezes não. É só ela saber conviver com aquilo ali, né, já que ela está em contextos. Isso também é possível você fazer uma discriminação olfativa, né? Pelo cheiro, o que é isso? E aí você acorda o seu cérebro, né? Quando você incentiva essa percepção, você está acordando o cérebro para essas coisas. De novo, vou falar, não é só na educação infantil, né? Que o currículo é completamente diferente, ou numa educação especial, pensando no centro de ensino, uma classe especial. Tem atividades que todos se beneficiam em qualquer idade. Né? É só a gente falar numa linguagem mais própria daquela idade, daquele contexto, daquela turma, para que não seja tão infantil, né? Por propostas diversas, né? Ter desafios diversos. E aí a gente pode falar de metodologias ativas para ter grupos, né, diferentes dentro da sala, que era o que era previsto dentro do nosso currículo, quando a gente também fala, eu estou indo além, mas quando a gente fala sobre, não é progressão automática, é progressão continuada, né? O nosso currículo prevê que a gente tem ciclos de aprendizado e que precisa sim, né? Uma aprendizagem ancorar a outra e eu preciso de estratégias para que ele avance, né? Não é simplesmente mandar embora. Vai. Não é nessa perspectiva. Existem estratégias que a gente não consegue implementar dentro das escolas, porque precisaria de uma equipe mais coesa, e às vezes a gente não tem essa equipe coesa funcionando, nem espaços adequados para que aconteçam os reagrupamentos, né? Bom, enfim. E temos também a percepção multimodal, supramodal, que é a integração de todas essas percepções, né? Que seria a integração dos múltiplos sentidos. Ver o cachorro, ouvir o latido, perceber que o seu pet seu pet que está vindo, não é qualquer cachorro, ele tem aquelas características, mas ele é diferente, porque ele tem algo que o difere dos demais cachorros, né? O seu, você conseguir reconhecer que é o seu cachorro, e não apenas por um sentido, né? Só, né? Ouvir a voz, o latido, você consegue integrar e determinar que aquele é o seu pet, né? Então, esses diferentes tipos, né, eles acabam interagindo constantemente, criando a riqueza da nossa experiência perceptiva cotidiana. Então, às vezes, ela tem uma dificuldade específica de um tipo de percepção. E aí, com isso, está dificultando ela perceber o todo. Né? Eu, às vezes, faço questionamentos
que ela tem dificuldade de alcançar, porque ela não consegue fazer essas discriminações perceptuais, quanto mais semânticas, né? Então, às vezes, eu preciso fazer o simples. Eu estou fazendo ali o complexo, imaginando várias coisas, mas eu poderia fazer o simples e que vai beneficiar a todos. Bom, então vamos fazer um link lá sobre integração sensorial, que foi uma aula que a gente conseguiu, né, dar e falar com vocês. Porque o sistema perceptual, como a gente falou, ele não apenas capta o mundo, né? Ele organiza e tenta manter a coerência das informações que chegam a todos os sentidos, né? E também a gente vai precisar lá das funções executivas, também do controle inibitório, para selecionar e manter a atenção em determinadas estruturas, objetos, enfim, contextos, assim por diante. Então, nós temos aqui algumas funções do sistema perceptual, né? Então, a integração sensorial, que a gente falou bastante, então vou falar rapidamente, né? Que é o cérebro combina diferentes modalidades, como visão e tato, para tomar uma percepção única, que é o que eu falei, multimodal e o supramodal, né? Reconhecer uma maçã, tanto olhando quanto segurando ela, sem olhar para ela, mesmo de olhos fechados, eu consigo identificar que é uma maçã, por exemplo, pelo cheiro, a integração dos sentidos, né? Ter a constância perceptual, né? O que significa? O cérebro mantém o reconhecimento dos objetos, mesmo quando a posição muda, né? Ele não deixa de ser o que é. E aí a gente vai para o conceito matemático, né? Da conservação, que é um conceito que a gente precisa de para várias disciplinas, na verdade. A gente também vai falar sobre isso, né? Que uma cadeira continua sendo uma cadeira, ela longe ou perto, ela não vai ter diminuído porque está longe. Na percepção é que ela diminuiu, né? Mas ela continua do mesmo tamanho, né? Uma garrafa deitada, uma garrafa em pé, tem mais ou tem menos, né? Dependendo do formato do recipiente, às vezes tem a mesma quantidade de água, mas um é mais largo, o outro é mais estreito. Então, essa percepção de conservação é uma questão de percepção aqui e é um dos princípios da percepção. É percepção do corpo, né? Ter essa percepção do esquema corporal, que a gente também, falando de novo, a gente fica ali na primeira infância, pelo menos até os 6, 7, 8 anos, ou então no ensino fundamental 1, né? Que é a noção interna de onde estão as partes do corpo e como ela se relaciona, né? Sem olhar, né? Minha mão está na minha nuca, e meu dedo direito, esquerdo, enfim. Ter essa percepção, né? Fechar os olhos e saber onde sua mão está, por exemplo. Parece simples, mas pode ter uma disfunção nesse tipo de percepção. A percepção espacial, que a gente já falou aqui, né, permite orientar-se no ambiente, calcular distância e direções e vai ajudar no meu planejamento motor, né, e aí até mesmo na minha memória de trabalho, vai me ajudar nas memórias procedurais, que são aquelas que são inconscientes que a gente se organiza, enfim, né, vai ter uma repercussão importante, como atravessar a rua, que é algo importante que a gente precisa, às vezes, treinar uma pessoa com deficiência intelectual a fazer isso, porque ela tem que perceber a distância que o carro vem. E se dá tempo dela correr ou andar devagar, se ela não consegue correr, porque alguns têm uma hipotonia tão significativa que o correr não seria permitido naquele momento, né? Pegar um objeto sem derrubar um objeto que está do lado, isso tudo tem a ver com percepção espacial, por exemplo. O planejamento, o próprio planejamento motor, que vai precisar desses outros, né, princípios, que, e com base na percepção, você organiza os movimentos.
coordena e para que eles sejam precisos e consiga. Às vezes uma criança não curte um escorregador porque ela não sabe como escorregar. Às vezes é mais intuitivo uma criança que é típica, ela olha, ela observa, já entende por imitação, ela vai lá, escorrega, sabe que precisa deixar as pernas, né, ao escorregar eretas, porque se ela flexionar as pernas, ela não, né, ali com atrito, ela não vai escorregar de forma eficiente, e que momento ela vai inclinar o corpo, para onde ela inclinar o corpo, tudo isso ela vai ajustando, a típica vai. A atípica, talvez, ela não vai conseguir fazer esse planejamento. Às vezes, existem crianças atípicas, e já vi algumas, né, com trissomia do cromossomo 21, que tem hipotonia, frouxidão ligamentar, e consegue fazer um planejamento motor maravilhoso, né? São muito motoras. E outras, como meu filho, por exemplo, que tem uma dificuldade maior de fazer esse planejamento. Às vezes ele se recusa porque dá um medo, né? Assim como tem crianças que não têm esse medo estabelecido e vai e acaba não tendo noção do perigo. Então, até mesmo para amarrar um cadastro de sapato, né? A criança às vezes tem dificuldades de pinça, enfim, né? Eu preciso desenvolver outras habilidades motoras finas para que ela consiga escrever, amarrar o cadastro, aí eu vou usar outras estratégias, crianças, mas eu posso falar de adultos que não conseguem, que não têm de facilidade, outros têm muita facilidade, que seria a supercompensação, né? Ele conseguiu ali encontrar um meio de se expressar através da arte, por exemplo, e tem pessoas que são artistas maravilhosos, né? Tem uma habilidade manual incrível, porque foi desenvolvendo essa área, né? Uma supercompensação também. Existem distúrbios perceptuais, né? Por problemas mesmo nessa função cognitiva que é a percepção, né? As dificuldades perceptivas, elas muitas vezes não são visíveis, né, externamente, mas elas têm grande impacto na vida das pessoas, especialmente em casos que têm lesões neurológicas mesmo. Então vamos ver algumas dificuldades aqui. Dificuldade em reconhecer, né, direita e esquerda, que é comum em lesões parietais, né, no lobo parietal, e vai afetar a orientação espacial ali. Então, ela tem uma dificuldade de compreensão direita e esquerda, e às vezes ela vai precisar de outros subterfúgios para poder, dependendo da lesão, ela vai ter que ter outros subterfúgios para poder melhorar essa questão de forma a se adaptar mesmo, né, a essa realidade. Alterações no sistema corporal, né, que é a localização das partes do corpo, né, a pessoa pode ter dificuldade em localizar partes do corpo, como sentir o braço estranho ou distante, né, ela tem uma impressão assim, tem essa disfunção. Negligência espacial, que seria quando o cérebro ignora um dos lados do espaço, né? Geralmente o lado oposto à lesão, porque lembra que eu falei que é cruzado, né? Um hemisfério, o hemisfério direito, coordena o hemisfério, o hemicorpo esquerdo e o esquerdo o direito, né? O hemicorpo, que é um cruzamento dos feixes axonais, né? E aí acaba tendo essa questão de coordenação do lado oposto. E aí a lesão na parte esquerda vai prejudicar a compreensão da parte direita. Então, um paciente pode desenhar apenas metade de um rosto, porque ele só consegue perceber a metade de um rosto, né? Sem perceber o erro, porque para ele fez o todo. Dificuldade de planejamento motor também, que aí a gente vem das dispraxias,
Surge quando a percepção do espaço é imprecisa, dificulta as ações coordenadas, né? Tem a apraxia da fala, tem outras apraxias também, como vestir-se ou pegar um objeto, por exemplo. E existem as agnosias, eu acho que eu tinha falado aqui que era um termo também para reconhecer rostos, que é a prosopognosia, né? Então, existe a agnosia, que são essas. A agnosia significa que são as perdas específicas de capacidade de reconhecer estímulos visuais, né? Mesmo com sentidos intactos, ou visuais ou de outra ordem, né? Então, acontecem essas agnosias, não só visuais. Mas a visual em si seria não reconhecer os objetos, né? A pessoa até vê o objeto, mas ele não consegue ver as diferenças perceptuais daquele objeto. E o que eu falei aí da prosopagnosia, que é a incapacidade de reconhecer rosto, inclusive até dos rostos, do rosto de familiares. Então, esses exemplos, ele acaba mostrando que a percepção ela é a base para a interação com o mundo, né? É importantíssimo. Até para a gente adquirir outras questões cognitivas aqui, habilidades, competências, né? E que sua alteração pode comprometer mesmo, desde os simples atos de se orientar no espaço, que então não é tão simples assim, até o reconhecimento de pessoas queridas, né? Então é algo muito sério. Nós vamos então parar esse slide, essa apresentação, e vamos fazer a quarta parte dessa aula para falar de funções executivas.